Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que traz esperança de vida para milhares de brasileiros que dependem de substâncias e medicamentos ainda não disponíveis no mercado. Trata-se do projeto de lei 200 de 2015, de autoria da senadora Ana Amélia, do senador Valdemir Moca e do senador Walter Pinheiro, que trata da desburocratização das pesquisas clínicas. O relator desse projeto está aqui conosco no estúdio, senador Eduardo Amorim, do estado de Sergipe. Seja bem-vindo, senador. Obrigado. Além de senador, antes de senador, o senhor é médico, né? Graças a Deus. Então, conhece bem essa questão das pesquisas, a importância das pesquisas clínicas, né? Extremamente necessário. Nosso país precisa se modernizar, se desburocratizar. Hoje, no Brasil, você leva, em média, de 1 ano a 2 anos para você ter autorização para fazer uma pesquisa clínica. É um tempo muito grande para quem está doente, é um tempo muito grande, realmente, para quem está enfermo. Em outros países mais avançados, com legislações mais eficientes, isso leva apenas 3 meses. Essa questão burocrática, ela representa, às vezes, uma linha divisória entre a esperança de vida e uma sobrevida, ou mesmo a falência de uma pessoa, a morte, digamos assim, mais claramente, né? Mas existem etapas. Quando a gente pensa que isso pode estar acontecendo por causa de burocracia, eu queria que o senhor explicasse melhor em quais as etapas em que encontramos esses entraves aí. O projeto, na verdade, ele vem preencher um vazio legislativo, ele vem preencher um vazio legal. Não temos nenhuma norma que trate do assunto. Isso já foi dito em diversos tribunais. O ministro do Supremo, Luiz Barroso, também já comentou sobre isso. É preciso realmente criar como está sendo criado. Então, esse vazio leva muitas vezes à dúvida, aumenta a burocracia e leva ao sofrimento de muita gente. Então, é a hora de criarmos normas, diretrizes, princípios para que realmente se tenha e que se possa permitir a pesquisa clínica no nosso país. Então, todo cuidado está sendo tomado nesse projeto. Audiências públicas já foram realizadas anteriormente, com certeza algumas outras poderão ser ainda realizadas. O projeto passou pela CCJ, agora deve ir para outras comissões, como a CCT, e termina na CAIS, na de Assuntos Sociais, onde ela é terminativa. Mas ainda haverá muitos debates, mas eu quero dizer, é extremamente importante a aprovação de um projeto como esse. Aprovar um projeto como esse é permitir que pessoas vivam e vivam com dignidade, vivam com a sua esperança aumentada, aqueles portadores de alguma doença crônica ou de alguma doença aguda, por exemplo. Nós pensamos assim, por exemplo, que todas as grandes questões da pesquisas no terreno da cura do câncer, pesquisas em outras doenças que já são vencidas, até mesmo já são curadas ou prevenidas, por exemplo, com a vacina antipoliomielite, outras vacinas que hoje permitem uma cobertura de saúde ampla para pessoas de todas as idades, né? Tudo isso foi fruto das pesquisas. E nesse caso aqui particular desse projeto dos 3 senadores que citamos aqui no início, surgiu de uma inspiração que a senadora Ana Amélia teve lá a partir de um conterrâneo dela lá em Ijuí, o Afonso Raz. Nós conversamos com ele, o empresário lá da cidade de Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul, que ele, sendo paciente de um câncer de pulmão, ele já tinha sido praticamente desenganado, mas inscrito num programa de pesquisas fora, com sede fora do país, ele já estava no terceiro, conversamos com ele uns 2 ou 3 meses atrás, no terceiro ou quarto protocolo, com uma qualidade de vida, digamos assim, dentro do que lhe permitia ter uma vida normal, trabalhando, sendo ativo e recuperando a alegria de viver, que é o principal, né? Então ela teve essa ideia e colocou no papel, evidentemente, bem assessorada por alguém curioso é que, vejamos, a senadora Ana Amélia ela é uma radialista, jornalistas das mais competentes. O senador Walter Pinheiro, ele é do setor elétrico, né? Ele é eletricitário, vem do
mundo sindical, muito competente também. O senador Valdemir Moca é médico, pois é. Então, calhou que o médico, que é o senhor, que é um anestesiologista, né, com grande experiência e também pós-graduado em algologia, que é a ciência, a especialidade que combate a dor, né? Verdade. Então, nada mais que essas dores sejam combatidas, que essas esperanças sejam acrescentadas por quem entende do assunto, né? Mas quando o senhor leu, teve a primeira leitura do projeto, o que o senhor achou que era mais importante ali destacar? O caminho que é permitido, a possibilidade que é dada a milhares de brasileiros. O amigo da senadora Ana Amélia teve que ir para outro país, buscar esse tratamento, essa sua possibilidade terapêutica em outro país. Com certeza, se ele fosse fazer isso aqui, seria muito mais burocrático, demoraria muito mais tempo, e eu não sei se aí a doença daria a ele essa permissividade de viver tanto tempo. Então, ele teve que sair, mas, com certeza, não é todo brasileiro que pode sair e buscar um tratamento como esse. Então, o que se busca nesse projeto é permitir esses avanços, é desburocratizar, é nortear, é dar esse caminho realmente para a pesquisa clínica, lógico, tomando todos os cuidados, tomando todas as cautelas, com todo o rigor necessário. Ou seja, aquele que submete, ele também terá o direito de, depois de terminar a fase de pesquisa, de receber todo o tratamento por aquele que está patrocinando ou que está realizando a pesquisa. Então, o projeto ele é muito cauteloso, ele é muito comedido, ele é um projeto que realmente... Do ponto de vista ético, ele atende todas as... Atende todas as esferas, ele atende todos os aspectos, lógico, mas será ainda discutido nas outras comissões. Em outros termos, poderíamos dizer também que a burocracia estava fazendo o Brasil ficar para trás nas pesquisas, né? Porque nas minhas pesquisas aqui para entrevistá-lo hoje, eu li alguns critérios chaves para a escolha de países. Evidentemente, as pesquisas elas não saem de graça. Os patrocinadores de pesquisas, eles escolhem alguns critérios aqui. Existência de pacientes a serem estudados, médicos e investigadores experientes, adequação às normas, ética na realização dos estudos. E aqui no sexto item, depois de existência de regulamentação específica para a pesquisa clínica, que, aliás, nós não estávamos atendendo, né? Colocam aqui a inexistência de burocracia. Ou seja, quando se burocratizam as pesquisas, as pesquisas ficam burocratizadas, perdemos cientistas, perdemos empresários, perdemos isso sem falar naquilo que é o principal, que é o bem-estar das pessoas. E perdemos vidas. E aumentamos o sofrimento, não só do paciente, daquele portador de algum tipo de doença, mas também de toda a família. Porque quando um ente, uma pessoa de uma família é cometido de algum tipo de câncer, toda a família também ela acaba adoecendo de certa forma, de certa maneira. Então, quando você busca realmente o tratamento e consegue realmente um tratamento, todos ficam felizes. Então, eu acho que esse projeto ele facilita tudo isso. E como você estava dizendo, eu aprendi como especialista em dor física que a pior dor não é aquela que atinge a um só, mas é aquela em um momento só atinge a milhares. A dor da burocracia, a dor de saber que vivemos num país com a riqueza mineral e natural gigante, que talvez nenhum outro canto do mundo tenha, mas que a gente ainda padece com muitas mazelas, com muitos atrasos. Chega disso. E cabe aqui ao Congresso dar esse passo para desburocratizar, mas sem perder o fio, sem perder o olhar na conduta ética, no cuidado, no zelo daquele que está contribuindo com a pesquisa. O patrimônio genético, a flora e a fauna brasileiras possuem também alguns segredos, assim, digamos, de fármacos ainda não descobertos, que poderiam ser comercializados, poderiam ser melhor empregados nessas pesquisas, beneficiando, inclusive, financeiramente, aquelas comunidades ribeirinhas, aquelas que se encontram lá na Amazônia. Estou errado nesse... Não, você está completamente certo. Você tem toda a razão. E digo que muitos desses fármacos encontrados na nossa fauna, na nossa
aflora, ele muitas vezes são levados para outros países, depois lá patenteados, e acabamos comprando isso com preços exorbitantes, pagando muito por isso, quando poderíamos ter tudo isso sendo fabricado, sendo desenvolvido no nosso país. Você está completamente certo. O curário, por exemplo, que é utilizado nas anestesias gerais, não exatamente para anestesiar, mas para imobilizar o paciente, né, que é um produto da natureza abundante aqui no É um produto Amazônia, amazônico, né? É um produto encontrado na nossa Amazônia, que é um relaxante muscular e que se descobriu que alguns índios, ao fazer a sua caça, ele utilizava esse pigmento da planta e conseguia paralisar o animal que ele estava querendo caçar. Essa substância depois foi muito bem estudada e se viu que ele poderia ser utilizado em anestesiologia para causar um relaxamento muscular, permitindo com que o cirurgião viesse a operar ali com mais conforto e viesse ali ter um sucesso maior naquela cirurgia. Mas é um produto genuinamente que foi pesquisado, foi industrializado. Depois fora. Depois, com certeza, levado para fora. E daí veio toda a gama de outras substâncias semelhantes que foram descobertas. Mas o ponto inicial, o ponto de partida foi aqui no Brasil. E com relação à fuga de cérebros? Pesquisadores que podem ter deixado o país em função de toda essa burocracia. Porque cansa, né? Você quer um país melhor, você deseja um país melhor, mas você não consegue muitas vezes vencer essa guerra, vencer essa batalha da burocracia. Ela é pesada demais, às vezes, para um. Mas cabe a nós congressistas, nós parlamentares, também, não somente a nós, mas também a nós, dar esse passo como está sendo dado para desburocratizar. Mas volto a dizer, sem perder a conduta ética, sem perder o zelo para aquele que está contribuindo com a pesquisa. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados. Não é pesquisar por pesquisar e esquecendo do paciente, esquecendo do ser humano, esquecendo do cidadão. Nada disso. Ele contribui com a pesquisa e depois, havendo sucesso na pesquisa, ele também terá o seu tratamento garantido. O senador Humberto Costa, a uma determinada altura dos debates lá, ele pediu vistas do processo para abordar uma questão que dizia respeito ao placebo. Eu posso tentar explicar aqui? Claro. Claro, eu vou perguntar se eu estou me expressando corretamente. Placebo é aquela substância. Você tem um medicamento. Então, você pega um determinado número de pessoas, obtém autorização para que essas pessoas sejam testadas e faz aquele estudo chamado duplo cego. Você distribui comprimidos, por exemplo, alguns com a substância que você quer pesquisar e outros com placebo, quer dizer... sem a substância. Inócuo. E eu fiquei sem entender quando eu assisti a sessão da comissão, à reunião, o que dizia, que era exatamente por que ele levantou essa questão do placebo. Porque no projeto, e o projeto foi melhorado, foi emendado, se trata do artigo 27 do projeto. O projeto ele tem 42 artigos, dezenas de incisos, mas no artigo 27 ele trata exatamente do placebo. Só se pode dar o placebo quando não se há nenhum outro tratamento, nenhum outro medicamento que venha oferecer segurança, conforto ou possibilidade terapêutica àquele paciente. Então, nessas condições, você pode administrar o placebo. Porque o placebo não tem nenhum efeito. É você comparar uma substância com um produto que não tem nenhum efeito terapêutico. Mas o paciente não sabe disso. Você analisa os resultados, se há eficiência ou não. Mas você não pode colocar Mas isso em risco função de pegar pessoas que são portadoras de alguma doença, algum tipo de doença. Você tem dois pacientes com a mesma patologia, com a mesma doença, e a um você dá o medicamento e ao outro você dá um comprimido que não tem nenhuma eficácia terapêutica, nenhuma substância que está sendo estudada. Mas nenhum dos dois pacientes sabe realmente o que está tomando. E aí você compara os efeitos, efeitos colaterais, efeitos terapêuticos, enfim. Mas você não pode, em nenhum momento, colocar esse paciente em risco, ou seja, aumentar o risco de vida daquele paciente, aumentar o risco de morbidade, de forma nenhuma. Então, esse cuidado tem que ser tomado e a emenda prevê tudo isso, ou seja, segurança e cuidado para aqueles que tomam placebo. Uma pergunta agora para o médico, antes do senador.
A gente fica com uma impressão geral de que os laboratórios, eles investem, evidentemente, o lucro não é nenhum pecado, né? Investem naquilo que pode dar mais retorno. E já há notícias na imprensa comum, imprensa leiga, de que que já não estão mais investindo, por exemplo, em antibióticos, que antibióticos não dariam um retorno financeiro suficiente. E quando a gente pensa em doenças como doença de Chagas, malária, algumas outras doenças de pessoas pobres, né, a gente fica com a impressão de que o país precisaria também ter alguma legislação que protegesse as pessoas de pesquisas, digamos assim, que não respeitassem a dignidade do ser humano e, ao mesmo tempo, promovesse, pelo menos os nossos laboratórios oficiais, a Fiocruz e outros laboratórios que são subsidiados, são mantidos pelo governo, no sentido de pesquisar a cura para essas doenças. Desburocratizando vai ser muito mais fácil. Também nesse sentido? Vai ser muito mais estimulante. Então, com certeza, pesquisadores irão realmente atrás de substâncias, de medicamentos, de condutas realmente que possam curar todas essas mazelas, todas essas doenças que não deveriam mais existir em pleno século XXI, mas que ainda convivemos com ela no dia a dia. Eu acho que a burocracia é um muro, é uma parede que muitas vezes afasta realmente o pesquisador, o cientista, da possibilidade, porque ali é uma barreira legal, permitida, e ai daquele que transpor sem a devida autorização. Tirando essa barreira, dando a possibilidade de chegar a esse tratamento, eu acho que dezenas de cientistas nossos, brasileiros, não mais terão que ir para outros países, ficarão aqui mesmo e farão as suas pesquisas e contribuirão realmente no combate aos diversos tipos de mazelas, de doenças, de patologias que ainda convivemos, lamentavelmente. Eu acho que depois de sancionado esse projeto de lei e de permitido realmente essa nova fase da pesquisa clínica do Brasil, teremos um outro momento na nossa medicina, na nossa saúde pública. Agora eu pergunto ao pesquisador, o que vem por aí em termos de combate à dor, em termos de pesquisa? Eu acho que a maior de todas as dores, como eu já disse, é a dor social, é a dor coletiva, é a dor de todos. É de saber que vivemos num país com a maior riqueza mineral, onde não existe tsunami, onde não existe terremoto, onde não existe maremotos, vulcões, onde temos a estabilidade geológica, onde temos a maior quantidade de água potável do planeta, onde somos o segundo maior produtor de alimentos do planeta. Em breve poderemos ser o primeiro, mas que ainda convivemos com muitas maldades, com muitas perversidades. E o instrumento para se fazer isso é a política bem conduzida, a política como missão, a política não como profissão, mas como missão. Esse país tem jeito. Agora precisamos ter consciência que o jeito quem dá somos nós, com as nossas escolhas, com as nossas opções. Se erramos, vivemos numa democracia, poderemos consertar 4 anos depois. Agora, errar 1, 2, 3, 4 vezes, não dá. É conviver com o sofrimento. Eu tenho uma esperança e a convicção de que esse país está vivendo um momento extremamente difícil. Não é só uma crise econômica, não é só uma crise fiscal. É pior do que tudo isso. É uma crise ética, é uma crise moral, sobretudo no zelo, no cuidado com a coisa pública. Mas o jeito, o tratamento, para tudo isso, quem dá somos nós, com as nossas escolhas, na hora de depositar ali aquele voto de confiança. Eu acredito, eu desejo e eu procuro lutar com um Brasil muito melhor. Hoje mesmo, aqui nas marchas das Margaridas, faleceu uma Margarida sergipana, mas faleceu lutando, faleceu vindo ao combate, vindo realmente curar as mazelas. Eu acredito nisso e nós não podemos perder essa esperança, de forma nenhuma. Todas as vezes, na minha profissão, como especialista em dor, que eu vi um paciente deixar de lutar contra a sua doença, ele nos deixava mais cedo. Então a luta tem que ser constante, mas lembrando que essa luta tem que ser de todos nós. Nenhum cidadão de bem desse país tem o direito de cruzar os braços. Deixa para lá, não está me atingindo, mas atinge a todos nós. É hora de continuar lutando
e fazer esse país chegar à dignidade merecida, como está garantida ali na nossa Constituição. Muito obrigado, senador, mais uma vez pela sua vinda aqui ao Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade. Conversei com o senador Eduardo Amorim, de Sergipe, sobre o projeto de lei que desburocratiza as pesquisas clínicas. Ligue para nós, mande suas críticas e sugestões. O telefone da Alô Senado é 0800 61 2211. Ou então você pode mandar uma mensagem pelo senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.